Redação Plus. Entrevista. Exatamente, Redação Plus Entrevista nessa série de sabatinas com os candidatos a prefeito da nossa região. Antes de nós começarmos aqui a nossa conversa com a candidata Ana Fife, que já está aqui, nós queremos lembrar que essa entrevista, Ana, assim como as outras e as que virão, está devidamente registrada no cartório eleitoral aqui da cidade de Cascavel, registrada e protocolada. Todos os candidatos receberam devidamente seus convites, então todos estão cientes. Graças a Deus, e aqui desde já a gente agradece não só a Ana, mas a todos os candidatos de Cascavel que mostraram o compromisso com a população por uma rádio ser local, ser uma rádio da cidade, ter a sua audiência, principalmente aqui em Cascavel, de estarem aqui trazendo as suas propostas, porque esse é o nosso objetivo. Não queremos polemizar, não queremos confusão, não queremos colocar ninguém em saia justa. O nosso objetivo maior é fazer com que nessa reta final da campanha, o eleitor que porventura esteja em dúvida, e a gente escuta muito isso na rua ainda das pessoas que ainda estão em dúvida, decidirem seu voto, baseado na melhor proposta, baseado no equilíbrio, baseado no bem para a cidade de Cascavel. Brigas e confusões e polêmicas não levam nada de interessante para a população. Dito isso, nas regras aqui que também já foram repassadas, nós temos aqui alguns temas muito simples, uma urnazinha transparente, nós vamos sorteando aqui na hora, durante os 30 minutos, e a Ana vai respondendo. E sobrar, os 40 minutos, desculpem. Se sobrar tempo, a gente tem tempo aqui também para discutir temas que porventura ela não tenha sido colocado aqui na urna. E nós vamos ter ali 5, 10 minutinhos para as considerações, para a Ana pedir o voto e conversar diretamente com o eleitor. Além do Instagram e além do sinal da 106.1, Ana, nós estamos ao vivo para a Plus FM Pacajus 99.5, que está em cadeia com a gente. Estamos na maior plataforma de rádios do Brasil, Rádiosnet. Estamos no aplicativo Plus FM, que você pode ouvir de graça no seu celular de qualquer lugar do Brasil, e estamos também no site plusfm.com.br, ou seja, tem motivos para ouvir, não faltam, né? E possibilidades. Dito isso, Ana, a partir de agora o nosso cronômetro vai ser disparado. Seja muito bem-vinda, eu agradeço aqui a sua presença conosco aqui nos estúdios da Plus FM, e fique à vontade para dar o seu boa tarde para os ouvintes. Muito obrigada, Nilson. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui conversando com os ouvintes da Rádio Plus FM e dessa gama de possibilidades de escuta que a Rádio Plus tem no seu Instagram, também na rádio. E a gente está aqui para construir, de fato, propostas para Cascavel. Eu acredito que a meta dessa sabatina com os candidatos seja para apresentar as propostas e o projeto que Cascavel precisa. E realmente, como você falou, as picuinhas, os problemas, as rasteiras não levam Cascavel adiante. O que leva Cascavel adiante são projetos eficientes e proposta eficiente. E é isso que a gente vai conversar aqui hoje. É um prazer conversar com você, amigo e amiga cascavelense. Vamos hoje ouvir aqui nossas propostas, nos atentar à escolha do candidato através das suas propostas. Estamos muito felizes com essa oportunidade hoje. Muito bem, só para registrar que antes mesmo de começarmos as perguntas, o nosso Instagram da Plus FM já bate o maior número já atingido de pessoas acompanhando simultaneamente. Fico muito feliz. Fiquem aqui ligadinhos com a gente, que tem muita coisa boa para a gente conversar aqui hoje. Quero fazer só uma lembrança. Fique à vontade. Hoje é dia 11 e eu quero desejar um dia de muita alegria e muitas bênçãos para a família 11, um dia muito especial para a gente, que seja um dia de muita força nessa nossa caminhada. Bom, assim como eu fiz com a candidata Paulinha Dantas ontem, primeiro as damas. A Ana tira aqui o primeiro tema muito aqui. Obrigada. Tudo muito simples, mas de forma bem transparente. Pode dizer o tema, Ana. Primeiro tema, até mostrando aqui para quem está ao vivo também, né? Relação com legislativo. Pronto. Ana, relação com o legislativo. Parece ser um tema, assim, que não é de interesse público, mas só tem a ver com o interesse público. Nós sabemos que nos últimos anos, nos últimos meses, especialmente aqui em Cascavel, a relação do Executivo com o Legislativo acabou sendo pauta, sendo tema até de notícia em todo o estado do Ceará, pelo arranhão, vou ser bem simples aqui, uma dificuldade de relação, embora nós saibamos que o Executivo tem sua autonomia, o Legislativo tem a dele, mas ao mesmo tempo em que tem suas autonomias, se entrelaçam
nos interesses do município. Sim, com A certeza. Ana chegando lá no dia 6 de outubro, sendo a vencedora das eleições, como é que vai ser? Porque pessoas de oposição vão vencer também, provavelmente. Com certeza. Serão 13 vereadores a partir do próximo ano. Passamos de 10 vagas para 13 vagas. E assim, eu venho de um caminho também da advocacia. Apesar de ser médica hoje, exercer a medicina, eu venho de um caminho da advocacia em que naturalmente você acredita no equilíbrio dos 3 poderes. Sim. Executivo, legislativo e judiciário. E esse equilíbrio é pelo bem-estar, principalmente da população. Então, não faz sentido você ser um gestor, você sendo representante do executivo, e você não manter uma boa relação com o legislativo. Nem todas as pessoas da cidade vão votar em você, nem todos os vereadores caminharam com você. Mas não é por isso que você vai prejudicar a população em detrimento dos projetos que o município precisa, através de uma relação de perseguição, de arrogância, de prepotência. E a gente precisa ter isso em mente porque o nosso projeto é o projeto do povo. E a gente precisa pensar na população. Aqui em Cascavel, nos últimos anos, realmente grandes fatos aconteceram e grandes situações aconteceram entre executivo e legislativo. Mas só quem se prejudicou foi, de fato, o povo. Numa delas, inclusive, durante um debate legislativo entre executivo e Câmara Municipal de Vereadores, houve o fechamento do mercado. E esse fechamento foi prejudicial para as famílias que tiram seu sustento daquele trabalho. Então, arbitrariamente foi fechado, não tinha relação nenhuma com o projeto, não tinha motivo específico para isso, e as pessoas que pagaram pelo resultado disso foi a população. Então, não faz sentido um gestor tem que ter poder de decisão, tem que ter clareza de ideias, tem que ter respeito, mas tem que ter respeito pelos vereadores que estão também lutando pela população, independente de ser do seu lado ou não. Então, você acredita nesse poder do equilíbrio. diálogo, né? Com certeza, do Então, diálogo. vamos lá. Vamos aqui tirar mais um tema. Deixa eu misturar aqui. Vou retirar e mostrar aqui já para Ana. Ana, infraestrutura e obras. Infraestrutura e obras. Nós sabemos que a população precisa, né, a cidade precisa de uma infraestrutura para se desenvolver, não só para turismo, mas para o benefício da população como um todo. Sim. O que a Ana Afif traz para a população de Cascavel sobre isso? A cidade precisa da infraestrutura e precisa das obras, mas ela precisa ter um equilíbrio com os serviços. Na minha gestão, eu pretendo que tenha infraestrutura, que tenha estradas. Nós temos estradas históricas hoje precisando de atenção, como é o Serrote, como é a Barra Velha, como é a Pitombeiras, a nossa estrada interna para Pitombeiras, mas que nós tenhamos compromisso com essas estradas, com o asfalto, com o calçamento, com as reformas, sem deixar os nossos serviços prejudicados. Você precisa ter um equilíbrio e um foco. Eu não posso focar em reformar 3 vezes uma escola e deixar as pessoas sem medicamento, sem atendimento médico, sem carro para transportar o doente. Então, se eu estou reformando aquela escola pela 3ª vez, eu tenho que avaliar. O que é que eu estou pretendendo com isso? Por que eu estou reformando pela 3ª vez? Por que eu não estou investindo em saúde? Por que a merenda escolar não está de qualidade? Está precária? Então, eu preciso entender que a obra e a infraestrutura, ela é importante desde que ela não prejudique o cuidado com a população de Cascavel. Então, o nosso compromisso é que isso aconteça e nós temos que batalhar principalmente pela infraestrutura das nossas praias, que hoje tem um turismo muito esquecido e as obras estão aí pontuando situações, mas esqueceram a infraestrutura de atração, de atratividade da Caponga, do Balbino, da Águas Belas, da Barra Nova, da Barra Velha. E a gente precisa atrair esse turista também através da infraestrutura bonita de se vir, de visitar. Mas a gente precisa entender que os serviços precisam funcionar. E esses serviços de saúde, educação, segurança também são prioridade para o serviço público. E a gente está aqui com essa meta, de entender que a população é importante e que a gente tem que passar das paredes para o serviço. Ana, não vai ter reforma? Vai ter reforma. Ana, não vai ter estrada? Vai ter estrada. Mas a gente vai ter tudo isso planejado de acordo com uma população bem cuidada, que é a nossa meta. Bem, para você que está chegando agora na nossa Plus FM, 1h mais 9 minutos aqui no nosso Redação Plus, nesta série de sabatinas, hoje nós fechamos a cidade de Cascavel com a candidata do Progressistas, Ana Afif. Amanhã nós já continuaremos, já vamos para Pindoretama, nós vamos ter o atual prefeito e candidato à reeleição, Dedé Soldado, vai estar aqui com a gente. Ana, tire mais um tema, por favor. Vamos lá. E aí você já
Mostra pra gente dar a entrada aqui da pergunta. Cultura. Cultura. Um tema maravilhoso. A cidade de Cascavel tem uma cultura Riquíssima, infinita, riquíssima, né? E a gente sabe que não se resume só, muitas vezes, a casos pontuais. Sim. Existem muitas coisas esquecidas. E eu gostaria de saber se você tem essa ciência de que alguns locais têm cultura exalando e ainda não tem um fomento para isso. Qual é o seu projeto para a cultura, Ana? A gente precisa revitalizar as nossas raízes. Não adianta dizer, Cascavel tem cultura quando a gente pensa nos eventos. Os eventos são fantásticos e eu acho que, além de abraçar a cultura, traz também o turismo, traz o desenvolvimento econômico, o carnaval, o arraiá, o réveillon, precisa acontecer e é muito importante para o município. Mas precisa acontecer tudo isso trazendo também as nossas raízes. E aí, desde detalhes, a gente precisa dar devida importância ao cipó, ao barro da Moita Redonda, às dramistas de Guanassés, ao coco do Balbino, à nossa cultura popular, o reizado da Caponga, a paixão de Cristo da Caponga. Tudo isso constrói a identidade de um povo. Não só a identidade do Cascavel inteiro, mas a identidade dos distritos. Então, Cascavel tem suas raízes, Guanassés tem suas raízes, Caponga tem suas raízes, e a gente precisa fomentar esses grupos. Chorós também, né? Chorós também, que tem ali o Festival da Galinha, lá na Barra Nova o Festival da Arraia, lá no Guanassés o Festival do Caju, que é um festival antigo que não existe mais. A Barra Velha podia ter o Festival do Camarão. Tudo isso priorizando o que cada lugar pode oferecer e aumentando a valorização às nossas raízes. Em relação à cultura especificamente, os editais de cultura mudaram muito com a Lei Paulo Gustavo, com a Lei Aldir Blanc, que foi realmente da pandemia para cá houve um incentivo maior. Esses editais aumentaram e os valores também disponíveis para esses grupos também aumentaram. Secretaria de Cultura tem esse poder de realmente fazer esse equilíbrio diante dos grupos culturais da cidade. Mas hoje não tem esse equilíbrio. O que a gente enxerga é o beneficiamento de pequenos grupos individuais. E a gente tem a ausência dos outros grupos desse processo. A gente precisa que essa cultura seja democrática, que ela chegue para todos. Porque na pandemia, no momento de sofrimento, todo mundo sofreu, não um grupo só. Então, a gente precisa, de lá até aqui, ter pensado que todo mundo precisa de incentivo. E vários grupos culturais importantes que batalham muito, grupos juninos também que batalham muito, muitas vezes têm sua resposta, até do cronograma de ajuda, em cima do evento, e para eles é um grupo que desde cedo eles estão se organizando com costura, com ensaio, que você tivesse essa atenção dos editais acontecerem mais cedo, já tinha atenção com eles também para produzir um festival mais equilibrado para eles e sem tantas angústias. Mas que a gente tenha também os nossos grupos carnavalescos, respeitados, né? Não é só absorver o grupo carnavalesco dentro do processo do carnaval, é a gente respeitar as raízes daquele grupo, as pessoas que compõem aquele grupo de muito tempo. Assim como a gente incluir nas apresentações do município essas pessoas que fazem de fato, por exemplo, no Coco do Balbino, poderia incluir nas apresentações do município, mas lá não tem ninguém capacitando outros jovens ou crianças dentro da escola a conhecer o Coco do Balbino. Então, se você não propagar essa cultura, ela vai morrendo com o tempo. Sim. Se a gente não incentivar as dramistas de Guanassés a realmente participar de um grupo de mulheres, incentivar outras mulheres a participar, elas também vão ter uma cultura que vai se desfazendo com o tempo. Então, a gente precisa que as nossas raízes sejam alimentadas, tenham suporte da prefeitura, tenham incentivo para participar dos eventos, que a gente absorva material do barro, do cipó, também nas nossas instituições, para a gente incentivar, que a gente pense em polos de artesanato, o polo de artesanato de Cascavel está fechado, que precisa que a gente pense no espaço revitalizado, para as pessoas exporem suas peças, para ser ponto de visita do turista. A gente precisa revitalizar o Festival da Galinha, trazendo um polo gastronômico da galinha para o Choró. Então, tudo isso é cultura, mas uma cultura que tem que ser democrática, generalizada para todos os momentos e grupos culturais de Cascavel. Com os nossos grandes eventos, com certeza, com um calendário anual. E nesse calendário a gente vai ter uma gama de eventos, se Deus quiser, para atrair muitos visitantes para Cascavel. Muito bem. 1h mais 14 minutos agora. Agora eu vou sortear aqui o tema para que a Ana possa falar sobre ele. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para mostrar para a Ana. Eita! Emprego e renda. Emprego e renda. Eu acho que nas suas visitas aí pelo município, né, nas suas andanças, que não são poucas, você deve ouvir muito. A questão do emprego e da renda. Isso. Não precisa nem perguntar. O que você diz sobre isso, Ana? Hoje, se você fizer uma pesquisa, por qualquer motivo em Cascavel, as duas maiores dores do cascavelense é saúde e emprego.
Cascavel sentiu nos últimos 6 anos realmente uma ausência ou uma diminuição dos espaços de saúde e também sentiu a falta do emprego. Nós temos um exemplo ali da Rafarilo, que era uma empresa que funcionava nos galpões da Cascaju. Essa empresa foi embora por falta de suporte. Nós perdemos também o Cine nos últimos anos. Nós não temos nem aonde deixar um currículo para buscar uma vaga de emprego. Eu sempre falo nas reuniões e ressalto muito isso, que quem sustenta hoje Cascavel, quem sustenta as famílias de Cascavel são as confecções e as cooperativas de castanha. Se você for somar as várias casas que eu já passei, com 5 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas trabalhando no ramo de confecção, junta o maior gerador de emprego da nossa cidade, porque realmente é o que tem sustentado as nossas famílias. O emprego não chegou e a cidade sente isso no seu desenvolvimento econômico. No comércio, na renda que não fica aqui, nas pessoas que estão indo embora buscar emprego fora, nas pessoas que de alguma maneira lutam para se capacitar muitas vezes numa faculdade, mas não conseguem exercer sua atividade em Cascavel. E a gente precisa ser uma cidade atrativa economicamente. E aí eu vou pontuar também uma situação que não pode ser maquiada. Por exemplo, Cascavel já teve distrito industrial, já teve grandes empresas, já teve JBS, já teve Pé de Ferro, já teve Bermas, e teve a Rafarilo, e tem a Dragão, tem a Marteixo, mas a gente precisa entender que todas essas empresas foram trazidas por outras gestões. Nessa gestão, a gente não recebeu emprego e renda em Cascavel de nenhuma empresa de grande porte. Então, o nosso compromisso é em buscar e ser atrativo para que uma empresa chegue a Cascavel. Uma empresa enxergue Cascavel com potencial econômico. Mas aí tem vários fatores. Nós temos hoje um distrito industrial maquiado, que foi implantado para bater foto no Instagram, mas que lá não tem água, lá que não tem energia, lá não tem ruas para veículos pesados. Então, como é que eu fiz um distrito industrial que nenhuma empresa consegue se instalar? A gente precisa de um distrito industrial eficiente. A empresa, quando vem, pergunta, e aí, Cascavel, você tem água aí disponível? Você tem iluminação disponível? Você tem vias de acesso adequadas a carros de grande porte? E se a gente não tem, a empresa busca outro município que tenha e vai para lá. Então, o distrito industrial precisa ser eficiente, ele precisa ser verdadeiro, ele não pode ser só para bater foto. Além disso, além de um distrito industrial eficiente para trazer empresa, a gente precisa realmente conhecer a realidade de Cascavel. A gente precisa capacitar as nossas pessoas a estarem prontas para esses empregos. Por exemplo, a Rafarilo é uma empresa de sapato. Ela mesma capacitava muitas vezes as pessoas de Cascavel porque aqui não tinha cursos de formação relacionada à atividade que ela exercia. Assim como é a costura. Hoje, quando você vai nas confecções, a principal dificuldade é encontrar mão de obra especializada. Muitas vezes o dono da confecção ou a pessoa que está ali na gerência, ela para ali na semana para capacitar a pessoa. Mas se a gente quer ser referência no ramo têxtil, então a gente poderia ter um centro de formação têxtil aqui. Um centro de cursos profissionalizantes, tanto da área da confecção como de outras áreas, para a gente capacitar o cascavelense a exercer as funções que as empresas tanto almejam. E as empresas, quando chegassem aqui, ó, empresa, eu tenho mão de obra especializada. Você pode ficar tranquilo que Cascavel está se capacitando. Além da gente ter a capacitação, a gente precisa ter o compromisso de divulgar essas vagas, de ter o Cine, de realmente ter empresas de grande porte aqui, buscando elas, dizendo, Cascavel é atrativa economicamente e você pode vir para cá tranquilamente. Com auxílio de transporte, de espaço, que é o que a empresa precisa, né? Muitas vezes é um galpão, muitas vezes é energia, muitas vezes é água, muitas vezes são os espaços para facilitar a vinda da empresa. E a gente vai ser atrativa economicamente, se Deus quiser, porque Cascavel está precisando. É um momento histórico, assim, de divisor de águas. É um momento que a gente precisa deixar Cascavel atrativa economicamente, porque senão a gente vai se perder no tempo em relação ao nosso desenvolvimento econômico. É também importante que a gente tenha a Casa do Desenvolvimento. Hoje, Cascavel tem também pequenos e médios empreendedores. Essa Casa do Desenvolvimento, eu queria muito que ela tivesse um atendimento de tirar a burocracia da parte jurídica e contábil. Que você soubesse a quem recorrer quando você está iniciando ali o seu negócio, para você ter esse suporte jurídico e contábil. Inclusive, hoje, como é um setor que se moderniza a cada dia, sim, a gente tivesse também um setor focado no audiovisual e nas redes sociais. Porque aí a gente ia conseguir também incentivar esse empreendedor a divulgar o seu comércio. Sim. Inclusive com gravação de vídeos, com gravações de áudio, com fotos. A gente tivesse tudo disponível na Casa do Desenvolvimento para que lá ele tivesse um espaço para desenvolver o seu comércio. Desde a criação até a divulgação. Isso. E hoje a gente tem uma burocratização imensa dentro da prefeitura em relação à documentação desses comerciantes. Pessoas que ao longo dos anos sofreram muitas perseguições e também sofreram muito para
agilizar a sua documentação. Que a gente tenha um setor mais eficiente, que não seja por cara, seja realmente pela vontade das pessoas de Cascavel trabalharem. Que o que elas querem é trabalhar. Cascavel é uma cidade de pessoas trabalhadoras, que tem muitos estudantes hoje que sonham em estudar aqui. E é também um projeto da gente trazer o convênio com os estágios. Que a gente tem os nossos universitários absorvidos na gestão dos campos de estágio, através de um convênio de bolsas, que eles recebam a bolsa, propriamente não serão funcionários da prefeitura, mas receberão a bolsa e atuarão no nosso município. E isso é importante para eles enquanto bolsistas, mas também para ganhar experiência profissional, porque muitas vezes a gente termina a faculdade, eu já passei por isso, você termina a faculdade, você não tem zero experiência profissional no currículo e dificulta você entrar no mercado de trabalho. Muitas vezes a gente trabalha até ganhando bem menos para já ganhar experiência. Exatamente. Durante a faculdade. Eu que o diga. Vamos lá, Ana, tira aqui mais um tema, por favor. Vamos lá. Segurança pública. Segurança pública, uma área importante. Cascavel, infelizmente, tem aparecido muito no cenário policial, não é, Ana? E a gente sabe que é dever do Estado, e eu até falava aqui no nosso editorial que nós fazemos antes, mas nós temos aqui, eu cito isso com tranquilidade, Pacajus, que agora está nessa instabilidade, mas existe uma guarda efetiva, e Eusébio, das mais efetivas do estado do Ceará. Eu pesquisei justamente esses dois exemplos. Pronto. Realmente. Então, esse é um exemplo de que as guardas municipais, elas podem agir em conjunto com a polícia. Sim. Mas a segurança, ela vai muito além disso. O que você pode falar para o povo que está assustado com essa questão da segurança pública? Cascavel tem uma realidade diferente nos últimos anos para cá. Quem é o morador de Cascavel e o morador de áreas críticas vai entender o que eu estou dizendo. Na pré-campanha, de fevereiro para cá, a gente foi conhecendo a fundo essa realidade e entendendo que muitas áreas sofreram muito e estão sofrendo ainda as consequências dessa insegurança, né? Então, embora eu saiba que é dever do Estado, embora a gente passe essa informação para as pessoas que às vezes desconhecem essa informação de que o policiamento e a atuação efetiva da segurança é dever do Estado, a gente sabe que a prefeitura consegue, sim, contribuir de alguma maneira para a presença dessa segurança nos nossos distritos. É interessante hoje que a gente não perda bases. Cascavel perdeu bases de policiamento por falta de parceria. A gente consegue ser parceiro do espaço físico, a gente consegue ser parceiro da alimentação, a gente consegue ser atrativo para dizer, tá aqui, ó, eu tô deixando tudo organizado e eu tô pedindo ao senhor o policiamento, ao senhor Estado o policiamento. E a gente quer o policiamento para cá, para ajudar nossas comunidades. A região ali, por exemplo, de Buritizal para Caponga, a gente precisa de uma base de policiamento fixa ali, realmente próxima à Escola Esther Dantas. A gente precisa entender que a gente precisa deixar as bases lá para a sensação de segurança da população aumentar também. Além de a segurança efetiva aumentar também a segurança das pessoas que ficam angustiadas quando vão para o trabalho, quando vão para a escola, quando voltam da faculdade e não conseguem entender, será que hoje vai acontecer alguma coisa? Será que hoje está tudo bem? Então, a gente precisa aumentar essas bases. Além de aumentar, você faz a base, solicita o policiamento. Logicamente que esse policiamento vem do Estado. Mas a gente pode ser parceiro, como eu falei, principalmente das bases, das parcerias, do que a gente pode ajudar o Estado nesse setor. Além disso, fortalecer a nossa guarda. Quando eu iniciei a caminhada da pré-campanha, a Guarda Municipal de Cascavel tinha 12 guardas. Devido, acho que tantas críticas que a gente foi fazendo ao longo do tempo, chamaram 5 guardas. Agora, queria até explicar mais detalhadamente sobre isso. Cascavel hoje tem uma guarda que não é eficiente, não é efetiva. Foram chamados 5 guardas do concurso, sem passar por nenhum curso de formação. Como é que você coloca um guarda na rua e ele não passou por nenhum curso de preparo para ser guarda? E aí você está jogando lá porque a oposição criticou um trabalho que deveria ser feito nos últimos 6 anos e não foi feito, mas a oposição veio criticar, foi feita a chamada de 5 guardas. Cascavel, então, hoje tem 17 guardas. Mas Pacajus tem 93 guardas, Eusébio tem 127 guardas. Então, a gente precisa realmente de uma guarda municipal eficiente. Nós ganhamos recentemente aqui em Cascavel, a gestão fez essa propaganda de 2 viaturas entregues a Cascavel. Essas viaturas vieram pelo programa das cidades mais violentas do país. Então, você está recebendo 2 viaturas por ser uma das cidades mais violentas do estado do Ceará e do Brasil. Não faz sentido. Isso não é positivo. Isso é muito negativo, na verdade. Então, a gente precisa trabalhar sendo parceiro do policiamento e tendo uma guarda eficiente. Chamar esses guardas,
fazer o curso de capacitação desses guardas, entender as habilidades dele para estarem na rua de maneira ostensiva, além de ser ostensivo, fazer as nossas rondas escolares, acompanhar as nossas escolas, para que a gente tenha a presença dessa guarda de fato em Cascavel. Então, 17 guardas para Cascavel é totalmente insuficiente para a realidade de hoje. Então, é interessante também que a gente trabalhe a questão da iluminação. Eu sempre falo isso porque a gente também tem localidades muito escuras. Inclusive, na sede, a gente já passa esse problema com iluminação. A João Moreira de Paula passou ali perto da Coab 3 meses no escuro, né? Então, a gente tem um compromisso também na manutenção dessa iluminação nos nossos distritos, porque voltar para casa no escuro 7 horas da noite depois do trabalho não é fácil, só sabe quem passa, né? Muito bem, são 13h25, Fred, a gente vai pro apoio agora e volta ou vamos conversar, dá tempo ainda, né? A gente pegar aqui mais um tema. Então eu vou tirar aqui mais um tema. É a sua vez ou é a minha, Ana? Não lembro também. Eu acho que foi eu que sorteei da última tá, vez. Pronto, eu vou tirar aqui. Vou tirar aqui um tema pra gente perguntar aqui pra Ana. Olha só, temas só importantes, viu, Ana? Saúde. Saúde, tema maravilhoso. Saúde aqui em Cascavel. Saúde, né? A gente sabe que nunca vai ser suficiente no que diz respeito às necessidades da população, principalmente na área pública. Sim. Né? Que a nossa população é muito carente disso. Mas existe um tema aqui, mas você tem propriedade para falar, porque você é médica. Por exemplo, hospital, que Cascavel não tem um para chamar de seu. A questão de um atendimento mais prolongado. O que a Ana Fife, não só como prefeita, mas quanto médica, enxerga das principais necessidades de Cascavel para a saúde? Eu entendo que as dificuldades de saúde são muitas em geral, em todos os municípios, no estado, eu entendo isso. Mas Cascavel hoje caminha realmente passos para trás em relação à saúde. Para se abrir a UPA estava lá e ela foi aberta. E aberta hoje, infelizmente, com um serviço que pode muito melhorar. Com certeza, sei porque eu já trabalhei em UPA, já trabalhei na UPA de Horizonte, já trabalhei em UPA em Fortaleza, já atendi em Beberibe, atendi até pouco tempo no Hospital de Cascavel. Mas o nosso compromisso é que atendimento tem que ser de qualidade, com realmente a medicação lá. Por exemplo, esse final de semana, teve um caso da UPA, estava faltando salbutamol. Se está faltando salbutamol na UPA e você tem uma criança com crise de asma, você vai passar 1 hora para chegar em Fortaleza com uma criança com crise de asma. E eu digo aqui como médico, como é grave você ter o resgate para tirar a criança da crise, sob pena de insuficiência respiratória. Então, você tem um atendimento de emergência, você tem que ter um compromisso com os insumos que estão lá. Você tem que ter ceftriaxona, que é um antibiótico para aplicar quando necessário. Você tem que ter salbutamol, você tem que ter, no mínimo, esses insumos para ter um bom atendimento. Além disso, você tem que ter uma estrutura adequada. A gente já passou por vários vídeos em rede social de goteiras, de alagamento, de mau atendimento, de briga, de falta de médico. E a gente teve também, recentemente, a redução da presença dos médicos aqui. Se você tem uma demanda que só cresce, como é que você vai reduzir plantonistas? Então, a gente precisa ter um compromisso com o funcionamento da UPA. Para se ter a UPA, não tem proibição de você ter hospital. Então, Cascavel, na sua história, fez uma escolha. Abriu a UPA e fechou o hospital. Hospital esse que funcionava há anos e anos, passando por várias gestões. Gestão Ivonete, Paulo César, Tino, Décio, todos conveniaram com o hospital. Todos permaneceram com o hospital aberto. Essa é a primeira gestão que nós não temos hospital aberto para a população em geral. Lá só é atendimento de plano de saúde ou particular, o que não é aberto para a população. Então, Cascavel hoje não tem hospital. Se a gente não tem hospital, a gente não tem centro cirúrgico. Se não tem centro cirúrgico, você depende das filas de Fortaleza ou dos outros municípios. Você passa 2, 3 anos esperando uma cirurgia simples, como hérnia, vesícula, e a gente precisa resolver esse problema urgentemente. Cirurgias ginecológicas também, todas dependendo de outro município. Além disso, a gente não faz endoscopia, não faz colonoscopia, a gente não faz os exames que precisam de anestesia, porque a gente não tem hospital e a gente não tem centro cirúrgico. Então, a gente precisa urgentemente reabrir o hospital. Logicamente, que sempre falei que é uma luta nossa, lutar por um hospital municipal. Sei que o governador veio aqui recentemente, prometeu um hospital municipal para Cascavel e vou ficar muito feliz de inaugurar. Sempre digo isso nos comícios. Vou ficar muito feliz de inaugurar esse hospital. Mas é intenção, porque no início dessa gestão, diziam muito isso. Vou fazer o hospital, por isso que a gente desconveniou com o Hospital das Irmãs. Mas aí são 6 anos da população sem hospital. Então, mesmo que esse hospital venha,
o convênio vai ser reaberto próximo ano, porque a gente precisa da população atendida. Esse hospital vem quando? Inaugura quando? Abre quando? Enquanto isso, a população vai ser atendida no Hospital das Irmãs via convênio, com investimento da prefeitura, para que você diga que tem hospital de verdade em Cascavel. Além disso, a gente precisa de um serviço de pediatria. As nossas crianças que vão para a UPA são atendidas pelo clínico geral. Mas a gente precisa ter um serviço de pediatria em Cascavel funcionando todos os dias. A gente tem uma demanda de crianças aqui que precisam de atendimento. E é a intenção que a gente inicie com a pediatria ambulatorial na policlínica e depois a gente progrida para a pediatria de emergência também no hospital, para que a gente tenha esse atendimento pediátrico todos os dias. Além disso, a gente precisa ter o compromisso com o transporte do paciente. O paciente de Cascavel, se ele estiver lá na Lagoa de Souza, ele, para chegar na UPA de Cascavel para ser atendido, ele passa uma dificuldade danada. Ele não consegue realmente ter esse investimento financeiro. Então, é compromisso nosso o Carro da Saúde. É um projeto que existe hoje no Eusébio, através de uma central telefônica, que você liga e a gente fica disponibilizando o carro que está mais perto do paciente para fazer esse transporte. É o transporte da casa do paciente até a UPA ou da casa até o hospital. E aí funciona através de carro pequeno. Porque o prefeito que chegar aqui e disser que vai colocar 40 ambulâncias em Cascavel, hoje em dia não tem 2 na sede direito. Então, a gente precisa realmente ter os carros pequenos de apoio para colocar à disposição da população e ser um serviço eficiente, rápido e eficiente. Além disso, a gente tem que abrir o terceiro turno dos nossos postos. Cascavel hoje tem sede, Alto Luminoso e Planalto, 3 postos imensos que atendem a população de um território hoje que nem abrange mais a quantidade de equipe de saúde da família que tem lá. Mas a gente precisa deixar esse posto no terceiro turno para que a gente desafogue a UPA também. A gente precisa ter atendimento de demanda livre todos os dias. Por quê? A demanda livre acontece uma vez por semana na maioria dos postos. É a rotina do posto. Mas é por isso que você vai para lá de madrugada lutar por uma ficha. Porque não tem demanda livre todo dia. Você tem que ter dia e hora para adoecer. Então, a gente precisa do terceiro turno funcionando com demanda livre todo dia para que você tenha conforto de achar mais fichas e tenha essa diminuição da fila na madrugada. Além disso, existe o projeto de saúde na hora, que pode também, com o investimento de alguns deputados, ter a abertura do posto também aos sábados, o que facilita para as pessoas que trabalham. Então, seria estender para o atendimento noturno e estender para o sábado. Além disso, a gente precisa ter realmente esse carro da saúde circulando e um hospital ativo. De início, seriam essas primeiras demandas, mas a gente também tem que ter em Cascavel os especialistas atuando na policlínica. A gente tem uma fila hoje dependente de Pacajus, que a gente tem uma fila imensa. Ortopedista é uma fila de 2 anos, 3 anos. E quando você busca na secretaria a sua documentação, depois de 3 anos ela sumiu. Então, a gente precisa ter um compromisso com a nossa regulação para achar as vagas de especialista e, de início, fazer mutirões para desafogar essas vagas, porque senão vai se tornar uma bola de neve. Quero fazer também uma explicação na área da saúde em relação ao atendimento da UCA. Hoje em dia, a gente tem aqui em Cascavel o serviço da UCA direcionado aos autistas. E muitas mães têm dúvidas em relação a isso, né? Ana vai atender o autismo no seu plano de governo, vai atender o autismo e não vai atender as outras demandas, ou vai atender todo mundo e vai prejudicar os diagnósticos de autismo. No nosso plano de governo, nós não vamos prejudicar nenhum diagnóstico. A prefeitura tem que ter realmente atenção a todos os diagnósticos, nem que para isso tem que fazer convênio com clínica privada para abrir vaga para as crianças realmente serem atendidas. Mas a gente precisa, o que vai mudar a realidade dessas crianças é realmente a quantidade de atendimento. Se eu tenho um neuropediatra que está aqui só uma manhã por semana, a demanda vai ser sempre a mesma fila de espera. Eu preciso que ele esteja aqui no mínimo 3 dias na semana. As terapias precisam aumentar o número de vagas dos profissionais, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional. Se você não aumentar esse número de vagas, a fila é a mesma. Então, o que a gente precisa é de muitos profissionais no município atendendo as nossas crianças e fazendo essa fila girar. Além disso, tem uma idade... Hoje em Cascavel não tem CAPS. Eu falo muito, viu? Se você quiser interromper. Não, fique à vontade aí. Nós temos os últimos 10 minutos, mas dá para você terminar de falar sobre saúde. Hoje, Cascavel não tem CAPS infantil e tem uma limitação de idade na UCA que é de 12 anos. Mas a gente precisa entender que, como a gente não tem um CAPS infantil ainda, a gente vai lutar por ele, mas enquanto a gente não tem, a gente tem que estender essa idade até os 17, porque a gente vai ter uma lacuna de crianças aí sem atendimento. E a gente precisa entender que esses diagnósticos não vão sumir com a idade da criança. Elas precisam de atendimento e terapia ao longo desses anos, né? Ao longo também da adolescência delas. Além desse compromisso, a gente tem que levar esse atendimento para os nossos distritos, que é realmente descentralizar. Se você pensa na dificuldade de uma mãe da sede,
de levar seu filho para as terapias, imagine uma mãe realmente de Guanassés, de Caponga, para ter essa frequência. Porque, assim, o diagnóstico é muito importante, eu estou falando aqui como médica também. O diagnóstico é muito importante para a família, mas mais importante ainda são as terapias. É o que muda o desenvolvimento das crianças, é o que tem esse efeito de desenvolver as crianças de uma maneira que ela se adeque a cada situação e a comunicação dela também melhore. Então, a gente está aqui nesse compromisso realmente de descentralizar a saúde, que a saúde chegue nos distritos, que as vagas aumentem, que o que vai fazer diferença no atendimento são o aumento de vagas, que a gente tem espaços respeitosos para essas famílias que respeitem o horário de cada criança, que a gente sabe que ela se desorganiza dependendo do horário que você não cumprir. E que a gente tem apoio a essas famílias também, que muitas vezes no enfrentamento do diagnóstico, elas passam por situações de turbulência. E a gente seja apoio também psicológico, terapêutico, junto delas, para elas entenderem que elas não estão sozinhas nesse processo. E a gente tem que fazê-las ganharem informação. Porque a informação para a família faz a condução da situação ser muito mais adaptada. Então, o compromisso da saúde é o todo, resumindo. É você ir para o posto, ser atendido, é você conseguir fazer o exame, é você ter compromisso com a sua medicação, é você conseguir receber seu medicamento no CAPS, é você não precisar escolher o dia que você vai receber o medicamento, é o nosso hipertenso e o nosso diabético ter compromisso em receber seu medicamento, é você ter o carro para lhe transportar, o terceiro turno, e você ter um hospital aberto. Então, saúde é tudo. É realmente o tema mais debatido nas nossas reuniões, porque as pessoas têm uma demanda negativa que tem que ser trabalhada e tem que ser revitalizada, se Deus quiser, a partir do próximo ano. Pronto, nós estamos pausando agora. Eu deixei a Ana à vontade. Gente, não, falo mas muito. nós temos o tempo é seu. Você vai gerir o seu tempo. Eu deixei você entrar nesses 10 minutos, consumir um pouco desse tempo, dada a importância do tema, né? E a gente sabe muito bem disso. Nós pausamos aqui, não foi, Fred? O nosso cronômetro, ainda temos aí um pouquinho mais de 6 minutos para conversar, mas a gente precisa ir para o nosso apoio, com compromisso com os nossos anunciantes, com os nossos apoiadores, e aí eu volto para a gente não mais fazer sorteio, debater um tema livre, alguma pergunta que porventura a gente faça aqui de forma sem sorteio. Então a gente vai para o nosso intervalo, 1h36, mas eu volto com a Ana aqui na nossa sabatina. Fiquem ligados aí. Voltamos, 1h44 aqui no nosso Redação Plus. O cronômetro permanece pausado, viu, Ana? Porque antes de de continuarmos aqui a nossa entrevista e dispararmos o nosso cronômetro, eu preciso reforçar que nós estamos ao vivo na nossa Rádio Plus FM Cascavel, 106.1, em cadeia com a 99.5 Plus FM Pacajus, e aí eu já adianto, para você de Pacajus, vamos ter também sabatina. São 4 convidados, 4 candidatos que serão devidamente convidados. Terminamos aqui o eixo do Litoral Leste, aí eu vou para Pacajus transmitir direto de lá, e aí quem vai retransmitir vai ser a nossa Plus FM Cascavel. Eu quero aproveitar e mandar um grande abraço para a nossa amiga Clécia Amaral, que é a locutora lá do horário e cuida muito bem, por sinal, da nossa Plus FM Pacajus. Lembrando mais uma vez que essas entrevistas estão devidamente registradas aqui em Cascavel e Pindoretama, no cartório eleitoral aqui do município de Cascavel. A Ana Fifi hoje finaliza essa série de entrevistas dos candidatos da cidade e amanhã nós passaremos já para a cidade de Pindoretama. A previsão é dia 12, o prefeito e candidato à reeleição Dedé Soldado. Dia 13 foi sorteada a candidata do Partido dos Trabalhadores, Sabrina Rocha, que até o momento não confirmou, mas é o dia reservado a ela por sorteio. E dia 16, na segunda-feira, o pastor Jeová. E aí, posteriormente, vamos para Beberibe e assim sucessivamente. De volta agora com a Ana Fifi, vamos reativar o cronômetro, Fred Dias, para essa reta final aqui da nossa entrevista, um pouquinho mais de quase 7 minutos aqui que a Ana vai ter, com tema livre, Ana, não é sorteio. E tema livre, a gente poderia aqui causar, polemizar, falar de assuntos que, como eu falei no início, talvez não agregue tanto para o eleitor. E como o nosso objetivo é levar propostas, é esclarecer também a população, nós temos aqui 2 temas importantes. É a questão que muito tem se falado do transporte universitário, que hoje é vital, podemos dizer assim, para os estudantes. Eu peguei essa época também de transporte quando estudava em Fortaleza, você também, e os estudantes hoje não vivem sem esse transporte. Muitas pessoas não têm essa condição de morar em Fortaleza, enfim, e precisam ir e voltar.
E qual seria o seu projeto que você teria a dizer para os estudantes universitários? E aí eu já vou colar a segunda pergunta, e aí sim é um pouquinho mais polêmica, porque diz respeito a uma informação divulgada nas redes sociais do atual gestor do município de Cascavel, relatando que você fecharia a UPA, a unidade de pronto atendimento aqui. O que você tem a dizer, Ana, sobre esses dois temas para os seus eleitores? Dois temas importantes, primeiramente em relação aos universitários, né? Fui buscada, inclusive no Instagram, através do inbox do Instagram, por algumas mensagens dizendo, Ana, fui à Secretaria de Educação, e lá me informaram em relação, se eu não votar no candidato do gestor, o transporte universitário vai deixar de ser gratuito. Então, assim, eu quero que você tenha tranquilidade, que eu vou garantir transporte universitário gratuito. E que não existe uma pressão psicológica em relação a isso diante dos universitários. Vou garantir transporte universitário gratuito. Deixei isso bem claro num vídeo recentemente publicado no meu Instagram, e aqui convido também a todos a acompanharem as minhas redes sociais, @AnaFif no Instagram, para que a gente tenha esse comprometimento da informação e da verdade. Além de garantir transporte universitário, tenho sido muito buscada pelos universitários em relação ao tratamento recebido pelos universitários por quem organiza e coordena esse setor na atual gestão, através também do Rotão, que é uma situação que esquece muitos universitários em Fortaleza, muitos universitários de distrito também esquecidos ao longo desses últimos anos, devido a essa falta de compromisso em deixar o universitário também no distrito. Então, a gente quer estudar uma maneira de levar o transporte com mais rotas para os nossos distritos. Garantir transporte universitário gratuito, aumento de rotas e respeito com os nossos estudantes para que não sejam deixados para trás. Então, compromisso nosso garantido. Aqui também quero falar da UPA. A UPA, sou médica, como eu falei aqui, tanto de saúde, realmente passaria muitas horas aqui conversando de saúde, porque é um tema que eu adoro, é a minha profissão. É realmente o que eu gosto de fazer na vida, é cuidar das pessoas, de que é exercer minha profissão. E estou aqui comprometida com ela. Não fecharei a UPA de Cascavel. Realmente é compromisso nosso que ela esteja aberta, equipada, com respeito às pessoas que são atendidas lá, com respeito à sua estrutura e com respeito aos insumos e remédios lá disponíveis. Além de deixar a UPA aberta, é compromisso nosso ter UPA e hospital conveniado aberto. A gente não precisa escolher, como aconteceu no passado, ter a UPA e fechar o hospital. É ter a UPA e o hospital também. Muito bem, nós estamos aí, Ana, faltando 4 minutos e 30 para terminarmos a nossa sabatina, e você pode ficar à vontade para fazer suas considerações ou até mesmo acrescentar algum tema que você considere importante que porventura não tenha sido sorteado, já que é um sorteio a gente não pode escolher. Pois é, como é um sorteio, a gente não tem como escolher, logicamente. Senti falta do tema educação. Vou falar um pouquinho, mas sem tomar tanto tempo, porque eu sei que a gente está no tempo livre. Pode gerir o seu tempo. Mas quero falar de educação, porque é um compromisso nosso também ter uma educação com muito respeito e muita humanização e valorização. Tenho encontrado realmente muitos professores e professoras desvalorizados, ou pela falta de atendimento, na sua própria secretaria, ou pelo medo de ir à sua própria secretaria, pelas perseguições, pela pressão psicológica. E a gente está aqui para dizer que a gente quer uma gestão que, de fato, escute os professores e valorize essa categoria tão importante. Além disso, ter o texto do planejamento. O texto do planejamento é garantido por lei e é praticado por todos os municípios ao nosso redor, menos por Cascavel. Então, é compromisso que tenha o texto do planejamento para que você planeje as suas aulas, para que você tenha esse tempo de planejamento das suas aulas. É também compromisso nosso o contrato anual. O professor não passa por perrengues diante da sua vida, a sua rotina, o seu cotidiano, só 9 meses por ano, são 12 meses por ano. É compromisso também que essa licença maternidade, e aí fiz questão de colocar no plano de governo, uma licença maternidade de 6 meses. Eu sou mãe e eu entendo que uma licença maternidade de 4 meses é insuficiente e é um desrespeito com as funcionárias mulheres da nossa cidade. E é nosso compromisso que isso realmente esteja carimbado no nosso plano de governo. O diálogo também com o Sindicato dos Professores e dos Servidores Municipais de Cascavel. Fui recentemente ao Sindicem, tinha tido também uma conversa com a APEOC, mas no sentido de ter diálogo e respeito. Mesmo diante de vários temas, muitas vezes que há uma discussão entre sindicato e prefeitura, que a gente tenha respeito e escuta com esses órgãos e respeito com essa categoria. Estamos aqui comprometidos realmente em ver uma educação valorizada. Você, professor, valorizado, motivado,
faz muito na sala de aula, realmente se motiva todos os dias a estar ali no seu trabalho, como vocês são guerreiros e já fazem isso, mas que sejam realmente valorizados diante disso. Além dessa valorização, que a gente tem a escola, como eu falei, passando da estrutura. A gente enfrenta agora um momento de crise na merenda escolar. Realmente tenho recebido muitas denúncias, muitas fotos relacionadas às nossas crianças. Um tempo integral. E como eu falei também aqui, maquiado para ter foto, sou 100% tempo integral, rede social, sou 100% tempo integral, mas a gente tem diversas escolas que não tem estrutura nenhuma para o tempo integral, que não tem banheiro, que não tem água, que tem uma alimentação precária realmente, crianças perdendo peso, crianças precisando ir muitas vezes para o psicólogo, para o terapeuta, por ansiedade, por não querer ir para a escola, por não querer ficar lá pedindo para a mãe para tirar da escola, a mãe tendo que levar a alimentação da criança para a escola, tanto na hora do almoço como na hora do lanche, porque não tem alimentação adequada. Então, a gente tem que ter um compromisso com o tempo integral de verdade e eficiente. Eu sei que o tempo integral é importante, mas que a gente tenha esse compromisso dando dignidade às nossas crianças, não deixando elas lá de uma forma precária e realmente sem respeito. Então, valorizar o professor, um tempo integral digno, realmente eficiente e verdadeiro, e realmente a gente pensar na nossa educação sem maquiagem, que a gente tenha premiação de escola nota 10, que a gente seja reconhecido pelo nosso trabalho, que a gente tenha respeito pelos profissionais da educação, e a gente vai fazer isso com muito comprometimento. Quero também aqui aproveitar esse tempo agradecer o restinho de tempo. Agradecer realmente o espaço. Eu acho que é um momento importante para Cascavel. É um momento da gente avaliar as propostas de cada candidato, avaliar o jeito de cada candidato, a capacidade dele de executar o seu projeto, a independência, a voz, a vontade de ver um Cascavel diferente, um Cascavel moderno, um Cascavel jovem, eficiente. E é isso que eu quero trazer diante do nosso projeto e do nosso plano de governo. Estou aqui também mandar um abraço para o meu vice, Rogério Zé de Lima, que realmente é um companheiro que está caminhando comigo nessa luta, enxergando o potencial de Cascavel de ter um futuro melhor. Realmente, Rogério sonha muito com o empreendedorismo, com a geração de emprego e renda, e é um compromisso nosso realmente trazer isso. Pode o tempo. Mas trazer isso para a nossa gestão. Então, quero aqui agradecer de coração a todos que estão nos ouvindo, a todos que estão acompanhando a nossa campanha, desde a pré-campanha a essa campanha, uma campanha com muita verdade. Eu zelo muito pela verdade, pelo cuidado, por trazer para você realmente informações verdadeiras. Eu não tenho medo de enfrentamentos, não tenho medo nenhum. Eu estou aqui para defender um Cascavel que estava realmente amedrontado, calado, com medo, pressionado, e a gente está dando voz a essas demandas e a essas pessoas para que a gente construa esse caminho, e no dia 6 a gente tem a libertação de Cascavel. Então, quero aqui aproveitar o espaço, eu sei que é um espaço de perguntas e respostas, né? Sim. Mas estou aqui para pedir também o seu voto. Fique à vontade. O seu voto, realmente reconhecendo esse nosso projeto, um projeto confiante, uma oportunidade. Estou aqui pedindo uma oportunidade de mostrar o meu trabalho, de mostrar um Cascavel eficiente, que cuide de fato das pessoas, que tenha atenção com os serviços, atenção com os professores, com a merenda, com a saúde, com a segurança, com a geração de emprego e renda. E eu sei que Cascavel merece uma gestão de respeito e eficiente. E é nosso compromisso realmente realizar e deixar um legado histórico positivo na história de Cascavel, que precisa desse divisor de águas no seu futuro para se mais desenvolver no turismo, na geração de emprego e renda, e em tudo que a gente conversou hoje nesse bate-papo. Então, é compromisso nosso estar aqui pedindo o seu voto, pedindo a sua contribuição e essa oportunidade de mostrar o nosso trabalho. Muito, muito obrigada, Nilson, também pela alegria de estar aqui conversando com você e de estar debatendo tantos temas importantes. Muito obrigada. Só chamar de novo que eu volto, que eu gostei bastante. Quem sabe, né? Bom, assim nós fechamos essa série de sabatinas com os candidatos a prefeitos, prefeitas de Cascavel. Eu aqui, em nome da Rádio Plus, agradeço a você, Ana, pela disponibilidade de vir conversar, não por um projeto de vaidade pessoal, não. É claro que em Vaidece temos aqui a presença dos 3 candidatos, mas principalmente para a nossa população, claro, com que certeza. Precisa decidir o voto, e tem muita gente, saiba disso, tem muita gente indecisa ainda, que vai ser uma entrevista como essa que poderá definir o seu voto. Então, em nome da Rádio Plus, eu te agradeço, e assim nós terminamos essa série de sabatinas com os candidatos de Cascavel. E? Compromisso, né? Sim, claro, o compromisso sim! Obrigado, Fred. Eu vou aproveitar aqui. Muito obrigado, Fred Dias. Eu quero aqui
um pedido e ao mesmo tempo um convite. E aí você falou que se puder convidar, você voltaria. Sim. Eu quero aqui que você, no ar, está sendo gravado. Estou gravada. Se comprometa a vir aqui caso você vença no dia 6 de outubro. Sim. Eu não sei se você vai tirar férias, se vai viajar ou se vai trabalhar já no dia seguinte, mas que dependendo da agenda você se comprometa a vir aqui já falar como prefeita eleita, se vencer, com o eleitorado. Então, deixo aqui afirmado o compromisso que, dando tudo certo, estaremos aqui conversando com os ouvintes da Rádio Plus FM e conversando e confirmando, se Deus quiser, a nossa vitória. Tá gravado, né, Fred? Tá gravado. Então, a gente encerra. Amanhã nós já começaremos com os candidatos da cidade de Pindoretama. Agradecer aqui pela enorme audiência nas nossas redes sociais aqui do Instagram. E essa entrevista vai ficar disponível no Instagram da Plus FM Cascavel, para quem quiser, a qualquer momento, possa assistir a essa live que foi feita aqui no nosso Instagram.